A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos início a mais uma aula, lição de número 3, o tema a inerrância da Bíblia. Para estudarmos a inerrância da Bíblia, nós temos que centralizar na continuação da primeira e segunda aula, que forma um todo, porque nós temos a inspiração e a autoridade da Bíblia, nós temos a inspiração da Bíblia e agora nós temos a inerrância da Bíblia. Então, todos estão dentro desse cerne, esse miolo chamado de inspiração. É a inspiração que torna as Escrituras verdade, que torna as Escrituras infalível, inerrante. É o que nós vamos aprender hoje no tópico 1, o que é inerrância, no tópico 2, o Espírito Santo nas Escrituras e finalizando o tópico 3, falando sobre exatamente a verdade nas Escrituras. Amém? Falando sobre tudo que nós temos aqui. O nosso texto que vamos estudar dentro deste assunto, anota aí. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16 e 17, ok? De acordo com o que nós temos, a inspiração dentro do texto, porque toda a palavra de Deus foi inspirada, a inspiração. No original aparece o termo, veja só, theos, certo? São duas palavras, mas veja a próxima, pneustos. O que é isso? Deus, que é o theos, mais o vento, o sopro, ok? Então, a inspiração nós temos divina, o próprio Deus soprando nos homens a sua palavra. Glória a Deus. Então, veja que nós temos a palavra composta, pneu, olha aí, mais theos. Ao contrário, theos mais pneustos. Esta palavra composta representa a respiração de Deus no homem. É ao contrário daquilo que nós entendemos. Por isso que a importância de estudar a cultura, o ensino das palavras em cada cultura. Amém? Então veja que é o vento que sai de Deus. Então se Deus sopra, ele está inspirando o homem. Porque, na verdade, Deus está soprando. Deus não está puxando o ar. Deus está expirando, isto é, soprando. Glória a Deus. Então o vento sai de Deus e vai para dentro do homem. Veja nesse outro desenho aqui. Amém, meus irmãos? Então eu tenho Deus soprando no homem, ok? Para que o homem seja inspirado por Deus. Então a expressão, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, na verdade, quem inspira é o homem e Deus, ele expira. Então, Deus expirou a sua palavra, ok? Mostrando que, veja só, quando o homem inspira o sopro, porque Deus sopra, o que é que nós temos aqui? A inspiração de Deus no homem. Então, toda a palavra é inspirada de Deus no homem. Ok? Então, Deus soprou, então o ar saiu de Deus e entrou no homem. Então, eu tenho a inspiração de Deus no homem. Ok? Queridos amados irmãos, então a inspiração é todo o vento, todo o sopro que sai da boca de Deus, que inspira o homem. Então toda a palavra é o vento que sai da boca de Deus, com o propósito de ensinar. Porque o conhecimento de Deus é dado aos homens
por esse cerne, por esse miolo, o centro da infalível e da inerrância, palavra de Deus. É impossível falar de inerrância e de infalibilidade se não falar em inspiração. Por isso que a aula de hoje é uma continuação da segunda aula. Então, a terceira aula, certo? É a parte 2 da aula de número 2, ok? Amém? Então, veja que nós estamos falando sobre a inspiração, que é a respiração de Deus, ou seja, o ar de Deus saindo dele de dentro para fora. O que nós aprendemos que a respiração, naquela aula de português, né? Nós temos uma aula de biologia. O que é respiração? É nós inspirar o oxigênio e expirar o gás carbônico. Então, neste particular, o homem inspira porque ele recebe o fôlego, o vento. Para que essa parte divina no homem, essa inspiração? Para que o homem venha falar a verdade, para consertar o caminho do povo. Glória a Deus. Então a Bíblia, ela precisa ser entendida, compreendida. Mas dependeu de tudo isto aqui, da revelação, vindo da inspiração, da iluminação. Nós vamos estudar tudo isto. Então a palavra respiração de Deus traz a plenitude. Porque Deus, ele ensina o que ele quer. Então Paulo recebeu de Deus todo o conselho, todo o sopro, todo o espírito de conhecimento. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus é a respiração que traz a plenitude. E sem esse respirar de Deus, não há inspiração no homem. Porque o homem inspira, Deus respira. Glória a Deus. Então, se não há uma inspiração no homem, tem um vazio. E o pulmão está sem o ar. Aqui nós temos segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, de número 1, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 21. Homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então a profecia nunca pode vir da parte do homem, porque ela não é de particular interpretação. Assim nós temos que ela nunca chegou ao homem por vontade do homem. Então ela tem uma origem, e esta origem vem da inspiração, do sopro, vem de Deus. Porque veio através do homem, e não do homem, para aperfeiçoar todos os santos para o grande dia que estamos aguardando. Então, a palavra é expirada por Deus e inspirada de Deus no homem. Glória a Deus. Ela é inspirada para entendimento de toda a palavra. Glória a Deus. Então veja que a parte de respirar sai de dentro de Deus para o homem. Para dentro do homem. Então Deus está respirando, isto é, o ar saindo de dentro dele. E o homem inspirando, isto é, recebendo o ar. Esta é a palavra correta da inspiração divina. Então veja que isso tudo depende da cultura. Porque nós aprendemos que a palavra de Deus, segundo o que nós temos em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda ela foi inspirada por Deus. E, na verdade, ela foi inspirada de Deus. Porque Deus, ele não recebe o ar. Ele quem dá o ar. É o contrário do que a gente imagina. Então, a palavra de Deus foi expirada por Deus, colocada no homem. Então, o homem inspirou, isto é, respirou, recebeu.
Então a palavra de Deus foi soprada. Theopneustos. Vento, sopro. Amém? Pneustos. Deus soprou a sua palavra dentro do homem. E toda palavra foi divinamente expirada, soprada. Glória a Deus. Então foi nós que inspiramos e Deus, da sua parte, respirou, isto é, expirou em nós. Então veja que isso depende da cultura, isso não é questão de nós debatermos, mas de procurar a forma correta de ensino. Então, é muito importante aqui a cultura, porque na nossa cultura a gente entende inspiração por Deus. E a cultura correta seria de Deus, porque nós receberíamos de Deus o seu ar dentro de nós que inspiramos. Glória a Deus. Amém? Então, se Deus é espírito e o homem é físico, o homem é quem fala audivelmente aos homens na terra, o profeta. Amém? Porque ele falou aos pais pelos profetas, Hebreus 1:1. Então, no mundo inteiro se escuta a voz do profeta, mas a palavra não é de origem do profeta, não é de particular interpretação. Toda palavra tem origem em Deus, mas Deus utilizou-se de homens, como os profetas. Então veja, se Deus falou, em algum texto diz que Deus falou, em outro texto diz que o profeta falou. Então nós temos aqui a autoria divina no homem. Então veja, dois autores, autoria dual, isto é, um homem recebendo de Deus. Então seria o homem o executor da origem da voz. Ele falaria aquilo que Deus realmente queria que ele falasse. Glória a Deus. Amém? Então, meus irmãos, aqui nós temos a origem divina. Então nós temos os autores, certo? O primeiro, nós temos da parte de Deus, espiritual, como o originador, aquele que deu origem. E temos o segundo, que é exatamente a parte do autor físico, é a parte física, onde a voz será ouvida. Ok? Então a gente tem aqui dois autores. Deus usando o homem. Ok? Então por isso que aqui nós chamamos de autoridade dual. Então veja que Deus falou e o profeta falou. E aqui nessa autoria nós temos a primeira como essa parte intelectual, a mente divina, certo? E nós temos a parte física que vai executar essa parte espiritual. Então seria a execução física, certo? Desta voz aqui. Então seria a execução física desta voz aqui. Deus no homem. Sem nenhum conflito, porque a palavra ela é uma só, tem uma só origem. Deus. Então quem falou? Foi o profeta ou foi Deus? Deus falou por meio do profeta. Então os profetas foram movidos pelo Espírito Santo. Apenas o homem escreveu. Saiu de Deus e o homem executou. Então o autor divino, ele expirou, isto é, soprou. O homem recebeu, inspirou nele a palavra. Por isso que nós temos a palavra inerrante, infalível, porque não há contradição alguma, porque o autor é um só, Deus. Amém? Apenas o homem escreveu, foi o executor das palavras. Meus amados irmãos, nós vamos continuar estudando todo esse assunto da inerrância infalível
dentro da inspiração do primeiro grupo de pessoas que receberam, que foram os primeiros, que é chamado de autógrafo, e nós somos aqueles que recebemos já depois dos autógrafos, passado por copistas. Então nós temos exatamente o primeiro grupo que recebeu, na verdade, a inspiração, que foram mais de 40 autores recebendo inspiração para que houvesse o escrito infalível, inerrante, sem nenhuma falha. E nós vamos ver a maneira da palavra ser escrita por intermédio da inspiração, que é o centro, vindo por revelação e por iluminação. Então nós temos exatamente as duas partes sendo revelada. Porque uma coisa é ser revelado, outra coisa é ser iluminado. Porque a iluminação, ela pode vir para crentes ou incrédulo. Por exemplo, Paulo recebeu a iluminação quando foi para Damasco. Ok? João recebeu a iluminação. A iluminação é o entendimento, é Deus abrir a compreensão para entendermos. Com certeza, para o incrédulo, ela ilumina e abre as portas para dar origem à fé. Então, a iluminação, ela vai trabalhar dentro dos olhos e da mente humana, para o conhecimento, para que o homem creia, confie e tenha fé. A revelação é somente para os salvos, justos, porque essa revelação, ela vai trabalhar interiormente, dentro do coração. Ela vai fazer com que as pessoas venham produzir fruto, venham trabalhar, venham andar, venham fazer obras, andando e agindo. Amém? Então vamos nós estudarmos toda esta aula, falando da iluminação, revelação, investigação, ok? Nós podemos mostrar o nosso zap, que será de importância e valor. DDD 85 991 28 12 60. Ok? Aqui também é o nosso Pix. Você contribui aí com qualquer valor, vai assistir todas as aulas do Zap. É aula de reforço, aula extra. Continuação desta aula. Amém? Vamos nós para a aula 3, a inerrância da Bíblia. Você é o nosso convidado. A paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.